E aí, pessoal, tudo certo? Eu queria falar com vocês agora sobre um tema que a prova da OAB gosta muito, que é a responsabilidade civil do Estado, mas não uma responsabilidade por um ato comissivo, uma responsabilidade por um fazer do Estado. Ao contrário, a responsabilidade por um ato omissivo do Estado, por um não fazer estatal. Imagine que eu sou servidor da Receita Federal, sou analista da Receita Federal, da União Federal, e fiz um requerimento porque eu entendo que tenho direito a uma promoção. Eu ganho hoje 10 mil reais, mas eu preenchi os requisitos para passar a ganhar 12 mil. E aí eu tenho todos os requisitos já, junto toda a documentação e dou entrada lá na Receita Federal. Quando eu dei entrada nessa documentação, lá na Receita Federal, alguém sentou nesse processo e ele passou 5 anos e ninguém analisou. Veja, eu quero um dano moral. Eu me senti atingido na minha honra. Eu sofri um dano moral pela demora que está aí. Então eu vou entrar com ação de dano moral. Perceba que aqui eu estou diante de uma hipótese de um ato omissivo do Estado, de uma omissão estatal. Em razão dessa omissão, eu quero ser indenizado. Mas veja, aqui sempre é possível que o agente público alegue o seguinte: olha, eu só não decidi nesse processo porque a burocracia é muito grande. São muitos os processos aqui na repartição pública. Eu não vou conseguir decidir esse tanto de processo. Não é por mal, é porque a pilha de trabalho é muito grande, a burocracia é muito grande. Ou seja, sempre vai haver o argumento da burocracia, do excesso de trabalho. É por isso, meus amigos, que se eu quiser responsabilizar o Estado por uma omissão, por um não fazer, eu até posso, mas eu vou ter que demonstrar no caso concreto que aquela omissão foi uma omissão deliberada, que aquele agente público só não decidiu no meu processo porque ele não gosta de mim, porque ele quis me prejudicar, porque ele agiu com dolo ou culpa. Ou seja, a responsabilidade civil do Estado, em regra, para os atos omissivos, é uma responsabilidade subjetiva. Significa dizer que para a vítima ser indenizada, ela precisa demonstrar em juízo 3 coisas além de uma quarta. Ela precisa demonstrar em juízo o ato omissivo, o dano sofrido, o nexo de causalidade entre ato e dano, que é aquela ideia lá da responsabilidade objetiva, mas além disso ela vai precisar demonstrar também o elemento subjetivo da conduta do agente público. Vai precisar demonstrar também que aquele agente público agiu com dolo ou culpa. Professor, mas será se não existem exceções? Será se não existe nenhuma hipótese onde, ainda que diante de uma omissão do Estado, a vítima possa ser indenizada segundo a responsabilidade objetiva? Existe. A exceção, meus amigos, fica por conta do dever de guarda, fica por conta de hipóteses onde a administração pública assume para si o dever de zelar pela integridade física e moral daquela pessoa submetida à sua guarda, daquela pessoa submetida à sua tutela. Por exemplo, vamos imaginar que a mãe deixou a criança lá na creche do município. E aí o amiguinho chegou e enfiou um lápis no olho dele. E aí o olho saiu sangrando lá, o olho, aquele negócio, aquele sangue danado. Veja, a mãe deixou o filho sob os cuidados do Estado, sob os cuidados do município, do poder público, e o município assumiu para si o dever de guarda daquela criança. O município assumiu para si o dever de zelar pela integridade física e moral daquela criança. Logo, quando a vítima for entrar com uma ação judicial contra o poder público, contra a fazenda pública, ela vai ser indenizada não segundo a responsabilidade subjetiva, mas como o município falhou no dever de guarda, aqui nós teremos uma hipótese de responsabilidade objetiva. Não há necessidade de a vítima demonstrar dolo ou culpa do agente público. É a mesma coisa quanto ao presidiário que é assassinado dentro do presídio, quanto ao paciente psiquiátrico que sofre um dano lá dentro do hospital psiquiátrico. O Estado assume para si o dever de zelar pela integridade física e moral daquela pessoa, o dever de guarda daquela pessoa. Logo, em razão de uma omissão, em razão de uma falha nesse dever de guarda, o Estado vai responder de forma objetiva.